Bom dia, meu nome é Rodrigo, meu trabalho é segurança alimentar e nutricional na atenção dos escolares com TEA, perspectiva do DANA por nutricionistas e gestores em políticas públicas de saúde e educação do curso de nutrição. Então, o TEA ele é um distúrbio neuropsicológico que normalmente vem associado com comportamentos alimentares e sociais restritos. Esses comportamentos podem vir a trazer deficiências alimentares, nutricionais e prejuízos no desenvolvimento das crianças. Com cenário de prevalência crescente, a gente enfatiza a importância de entender aspectos de percepção e abordagem do agravo no nível de gestão municipal. Então, os objetivos levantar valores, significado e opiniões na visão de nutricionistas e gestores, escrever diretrizes e práticas relacionadas à promoção de segurança alimentar e nutricional e sistematizar necessidades, sentidos e proposições técnicas sobre o alcance do dano. Nos materiais, a pesquisa descritiva, exploratória e transversal, com abordagem qualitativa, foi selecionada a abordagem qualitativa para permitir maior riqueza na extração do conteúdo, recorte espacial, 9 municípios da região metropolitana de Curitiba, ou a população de estudos envolvendo nutricionistas na função ativa por no mínimo 2 anos. Ao longo do processo, a gente teve 6 perdas, né? O estimado eram uns 18 participantes, nós tivemos 12. Essa coleta ocorreu por videoconferência via aplicativo online. Os procedimentos seguiram as recomendações as orientações do CONEP 2021 e os profissionais eles realizaram a entrevista após preencher o TCLE. Então, os resultados de sistematização dos achados de pesquisa foi apoiado no processo de construção de núcleos de sentido dos discursos obtidos e que se referem ao levantamento das percepções dos 12 nutricionistas entrevistados. Então, o primeiro quadro, ele traz categorias sobre características do TEA percebidas, né? Então, os núcleos de sentido foram a distração, a desatenção, a dificuldade de obter alimentação adequada e barreiras de compreensão. Então, a questão de tendências a um tipo predominante de nutriente, como, por exemplo, carboidrato, né? Ou então, variação ali na hora de entender a orientação nutricional. O segundo quadro, ele traz demandas para atenção nutricional de crianças com TEA e trouxe os núcleos de sentido, ausência e superficialidade do tema durante a formação, aumento de demanda de casos para assistência e necessidade de mecanismo de diagnóstico e mapeamento de casos. Então, por exemplo, nós não temos dados epidemiológicos nacionais sobre o TEA, né? Nós vamos ter agora, em 2022, obrigatório a inclusão. Então, isso vai possibilitar a formulação de políticas públicas mais específicas e que sejam direcionadas para essa população. Outra questão também é a superficialidade desse tema durante a formação e a dificuldade de encontrar cursos complementares. O terceiro quadro ele traz percepções sobre diretrizes e práticas a serem executadas para adequação da alimentação e nutrição, e os núcleos de sentido foram prevenção de monotonia alimentar, deficiências nutricionais, estratégias de promoção da comensalidade na abordagem sujeito-família, e estratégias de otimização do modelo assistencial. Então, práticas saudáveis que envolvem a comensalidade seria quando toda a família come junto, isso permite a troca de valores, a troca de cultura, né? Outra questão é que o TEA ele necessita de um atendimento multiprofissional, multidisciplinar, vai ter envolvimento de fonoaudiólogo, de médico, de psicólogo, de nutricionista, de terapeuta ocupacional. O quarto quadro traz proposições para adequação da atenção nutricional em crianças com TEA. Então, revisão de protocolos de atenção nutricional, identificação diagnóstica precisa e elaboração de documentos técnicos para profissionais. Então, nós vemos a questão de adequação de recursos humanos, tanto na questão técnica quanto na questão quantitativa. Nós vemos que a demanda não tem mão de obra, não tem recursos humanos para atender essa demanda e também não tem qualificação desses recursos humanos. Outra questão que está ali a qualificação da força de trabalho e a promoção do diagnóstico que seria as pessoas irem atrás de fato desse diagnóstico para entender, e isso também garantir maior precisão na formulação de políticas públicas. Então, o quinto quadro traz percepções sobre elementos relacionados ao alcance do dano, né? Então, seriam a adesão à suplementação para evitar desnutrição e insegurança alimentar e planejamento de ações estratégicas de garantia de consumo e fornecimento que sejam viáveis ao cenário de gestão e, por fim, a estabilidade alimentar. O conceito de estabilidade é um conceito-chave do direito humano à alimentação e ele diz que todos têm o direito de ter uma alimentação adequada de maneira estável, todos os dias, né? E, por fim, o 4.6 traz percepções sobre barreiras para o alcance do dano. Então, nós tivemos questões de deficiências nutricionais, déficit de políticas públicas de acesso em alimentos, especificidades da questão alimentar para o TEA e situações de fome. Então, nós temos como exemplo aqui os relatos, por exemplo, ali a criança só come arroz branco, então ela está tendo seu direito à alimentação, mas não é uma refeição nutritiva só o arroz, né? E casos mais extremos, como a criança não comer nada, porque em CMEs e escolas não é permitido levar qualquer tipo de lanche. Então, às vezes, a criança só come uma bolacha, um salgadinho, que é proibido levar no CMEI, e vai a criança lá e passa fome. Então, ela está tendo o seu direito humano à alimentação, que é um direito universal, irrevogável, e esse direito está sendo tirado dela, né? E considerações finais, o elevado risco alimentar que foi apresentado, associado ao TEA, mostra como é uma condição complexa de saúde e mostra a importância de haver debate sobre essa condição, de haver debate, de haver discussões para a formulação de políticas públicas e também para garantir maior visibilidade ao tema, para otimizar estratégias de atenção nutricional em saúde coletiva. O estudo abre perspectiva para outras linhas de investigação que podem partir do referencial de necessidades sentidas e proposição de estratégias sistematizadas a partir dos núcleos de sentido comunicados.
Os achados na pesquisa apoiam essa pauta na direção de fortalecer as políticas públicas de enfrentamento da insegurança alimentar orientadas no referencial do DANA como componente estruturante do direito integral à saúde dos escolares com TEA. Então, aqui estão as referências. Muito obrigado a todos.